Profissionais de saúde e o coronavírus. Atualmente, estamos vivendo um momento de pandemia mundial causada pelo novo coronavírus. Então, é de grande importância os profissionais de saúde estarem preparados para lidar com essa situação, principalmente devido ao crescente número de casos por esse vírus. O que é o coronavírus? São vírus de RNA envelopados amplamente distribuídos entre humanos, além de outros mamíferos e aves. São de origem zoonótica, transmitidos de animais para os humanos, causando desde resfriado comum a pneumonias graves. O mundo vivenciou duas epidemias com vírus da família coronavírus. A primeira teve início em 2002, na província de Guangdong, na China, quando foi identificado o SARS-CoV. Espalhou-se para 32 países, com 8.422 casos confirmados e 916 vítimas fatais entre novembro de 2002 e agosto de 2003. Os morcegos eram a fonte transmissora do vírus até os humanos. Na segunda epidemia, na Arábia Saudita, o MERS-CoV foi identificado em 2012 e denominado como Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Espalhou-se por vários outros países, incluindo os Estados Unidos, afetou 2.496 pessoas e causou 868 óbitos no período de abril de 2012 a dezembro de 2019. Era transmitido aos humanos pelos dromedários. Primeiro caso do Covid-19. Em 31 de dezembro, o escritório da OMS na China recebeu alerta epidemiológico sobre casos de uma pneumonia com causa desconhecida na cidade de Wuhan, na província de Hubei, em 7 de janeiro de 2020. Pesquisadores chineses isolaram uma cepa SARS-CoV-2 da família coronavírus que ainda não havia sido detectada em humanos. Em 11 de fevereiro de 2020, esse vírus foi oficialmente denominado Covid-19. Pesquisadores de Wuhan revelaram que entre 52 pacientes gravemente enfermos com infecção por SARS-CoV-2, 32 faleceram ao completarem 28 dias do início dos sintomas. A duração mediana da admissão na UTI até a morte foi de 7 dias nos não sobreviventes. Diante do rápido avanço do número de casos no mundo, em 11 de março, o diretor-geral da OMS, em reunião em Genebra, na Suíça, declarou a pandemia diante da existência de mais de 118 mil casos em 114 países e 4,2 mil óbitos por Covid-19. Primeiro caso do Covid no Brasil. Acompanhando a situação vivida na China, o Brasil, no dia 22 de janeiro de 2020, ativou o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo coronavírus. Naquele momento, estava claro que se tratava de um novo vírus com forte capacidade para lotar os leitos das unidades de terapia intensiva. O primeiro caso de Covid-19 foi notificado no dia 26 de fevereiro de 2020. Ao retornar de uma viagem da China para São Paulo, um paciente foi imediatamente internado em um hospital privado após apresentar os sintomas. A partir dessa data, a vigilância entre as autoridades sanitárias foi intensificada, pois a disseminação do vírus SARS-CoV-2 só aumentaria. Sua capacidade de contágio, RO, é de 2,74, o que significa dizer que cada pessoa doente contagia em média mais de 2 pessoas. Comparativamente a outras pandemias, como a H1N1 e a gripe espanhola, o RO do Covid-19 se mostra superior. Por esse motivo, o país avançou rapidamente para a transmissão comunitária. No dia 20 de março de 2020, foi publicado o Decreto Legislativo número 6, que reconheceu o estado de calamidade pública no país. Desde então, o número de casos e óbitos notificados pelo Covid-19 aumentam diariamente. Até 29 de abril de 2020, foram notificados 71.886 casos e 5.017 óbitos, o que confere uma taxa de letalidade de 7%. Como o vírus é transmitido? Estudos sugerem que a transmissão pessoa a pessoa do novo coronavírus ocorre por meio de gotículas respiratórias, fala, tosse ou espirro, e ainda pelo contato direto com pessoas infectadas ou indireto por meio das mãos, objetos ou superfícies contaminadas. Devido à facilidade de contaminação e possibilidade de efeitos graves da doença, medidas de biossegurança necessitam ser implementadas aos profissionais de saúde,
tanto dos que prestam assistência direta ao paciente, quanto das equipes de apoio, entre outros. Medidas de biossegurança. O novo coronavírus pode ser enquadrado como agente biológico classe de risco 3, isto é, alto risco individual e moderado risco para a comunidade. Considerando isto, é fundamental a implementação de medidas de prevenção e controle por parte da equipe de enfermagem para o atendimento de casos suspeitos ou confirmados, conforme veremos a seguir. Para os profissionais e equipe de apoio, é recomendado realizar a higiene das mãos frequente com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica a 70% e utilizar os EPIs, óculos de proteção ou protetor facial, máscara cirúrgica ou máscara N95 PFF2 durante procedimentos geradores de aerosóis, avental de mangas compridas, luvas de procedimento e gorro descartável. Tipos de teste para coronavírus. Os testes rápidos são os testes sorológicos com a identificação de anticorpos IgM e IgG ao SARS-CoV-2 e estão divididos em duas categorias: testes para detecção de anticorpos SARS-CoV-2 em amostras de sangue total, soro e plasma, identificam uma resposta imunológica do corpo em relação ao vírus; testes de suave de nasofaringe e/ou orofaringe para detecção do antígeno viral por técnicas de imunofluorescência, que detectam proteínas na fase de atividade da infecção. Nos testes rápidos, os resultados também são rápidos para o direcionamento da decisão da conduta. É importante salientar que o teste rápido não detecta especificamente o novo coronavírus, mas sim os anticorpos produzidos pelo organismo depois da infecção ter ocorrido. O teste molecular RT-PCR é o teste padrão ouro para diagnóstico de infecção por coronavírus, que detecta o RNA viral em amostras coletadas por suave da cavidade nasal e orofaringe, por aspirado de secreção da nasofaringe ou até de vias aéreas inferiores. Uso prolongado e reutilização da N95. O termo uso prolongado significa a prática de utilizar o mesmo respirador N95 para o atendimento de vários pacientes sem removê-lo. Um exemplo desse uso ocorre em unidades para atendimentos exclusivos a pacientes com Covid-19, quando os profissionais apenas retiram as máscaras no fim de seus turnos. A reutilização é a prática de usar a mesma máscara para vários cuidados com pacientes, mas retirando-a após cada vez. O respirador N95 é guardado nesse intervalo de tempo para ser utilizado no próximo encontro. Essa prática tem sido utilizada há décadas, quando os patógenos não são transmitidos também por contato. O jeito errado de usar a máscara. Não deixe o nariz descoberto, não deixe o queixo exposto, não use a máscara larga com vãos nas laterais, não cubra apenas as narinas, não puxe a máscara para o queixo e não encoste na superfície da máscara ao colocá-la ou tirá-la. O jeito certo de usar a máscara. As mãos devem estar sempre limpas antes de manuseá-las. Coloque as alças atrás das orelhas ou as amarre atrás da cabeça. A máscara deve cobrir completamente a região do nariz, boca e queixo. Durante o uso, não toque na parte da frente da máscara para não contaminá-la. Se a máscara ficar molhada ou úmida, substitua por uma nova. Para retirá-la, toque apenas nos elásticos ou nas tiras e descarte em um cesto de lixo fechado.